Gente, eu tinha só 8 anos de idade, eu era uma criancinha. Quando eu lembro exatamente que eu tava brincando de pular do sofá pro chão, do chão pro sofá, do sofá pro chão, do chão pro sofá. E nesse mesmo dia, quando eu fui dormir, eu comecei a sentir uma dorzinha na perna, sabe? E aí eu comecei a chamar minha mãe, que tava doendo, e minha mãe veio até o quarto. E ela começou a passar aquelas pomadinhas de gel, essas coisas de gel de arnica. E começou a conversar comigo e ficou a noite inteira massageando a minha perna e falando pra mim que era porque eu tava em fase de crescimento, minhas pernas iam esticar e que ela ia doer mesmo, que fazia parte do processo e tal. Então minha mãe sempre me acalmou. E aí, beleza, no outro dia eu sempre ia pra escola, corria, brincava, me divertia. Só que todos os dias de madrugada, e era sempre de madrugada, que minha perna começava a doer. E era só minha perna esquerda. Só que eu já tava acostumada com a ideia, então eu mesma ficava passando uma arnica na minha perna, assistindo televisão, assistindo vídeo na internet. Depois de mais ou menos uma semana eu sentindo essa dor, eu fui levantar pra ir na cozinha. E quando eu pisei no chão, eu lembro que eu dei um grito, gritei a minha mãe e eu caí. E eu não lembro de muita coisa, só lembro que a minha mãe me levou pra poder fazer o raio-x. Chegando lá no raio-x, quando o médico analisou, o médico levou a gente pra um hospital, um hospital muito grande que tem na cidade. Eu tinha 8 anos de idade, eu não entendia muito bem. E aí a gente encaminhou pra lá pra fazer uma consulta com um médico específico. A gente fez a consulta e assim, o cara chegou na frente de todo mundo, no meio das pessoas, ele virou pra minha mãe e falou assim: olha, sua filha tá com um tumor na tíbia da perna esquerda. E a minha mãe, na hora, ela levou um choque, porque a minha mãe não estava preparada pra saber que eu teria um câncer. E eu também não entendia o que era ter um câncer. E na hora, muitas pessoas ouviram e fizeram assim... viraram pra mim, e aquilo me preocupou e eu fiquei com muito medo, eu não sabia o que estava acontecendo, e minha mãe começou a correr pra lá com o médico, correr pra cá, e falou pra eu ficar sentada, e eu fiquei sentada o tempo inteiro, e eu ficava me perguntando o que estava acontecendo, e minha mãe segurando pra não chorar. E aí, depois de mais ou menos umas 2 horas que a gente tava no hospital, eu virei pra minha mãe e falei: mamãe, eu quero ir embora pra casa, eu quero dormir. E minha mãe falou assim: minha filha, você vai ter que ficar internada. E eu tinha pavor de ficar internada no hospital, essas coisas, eu nunca gostei disso, sabe? E aí, de repente, a médica veio com a cadeira de rodas pra mim. E foi muito choque eu ter que sentar numa cadeira de rodas, sabe? E aí eu sentei na cadeira de rodas e eu comecei a perguntar pra minha mãe o que ia acontecer comigo, e ela segurando minha mão falando que ia ficar tudo bem, meu pai também. E aí eu peguei, tive que entrar numa sala, e aí nessa sala eu comecei a espernear, eu comecei a trazer dificuldades, sabe? E aí naquele momento os médicos começaram a ter que me segurar pra poder me dar injeção, pra poder me dar agulhada, e eu sentia as pessoas me machucando, e foi muito triste, e eu tive que começar a fazer quimioterapia, e quimioterapia é uma dor insuportável, sabe? Mas eu acredito que a parte, assim, que mais me doeu de verdade foi quando eu tive que rapar a minha cabeça. E aí a moça, ela veio com uma cadeira de rodas. E aí quando eu vi que eu ia ter que ir numa cadeira de rodas, eu me senti muito doente, sabe? Parece que me debilitou mais, eu fiquei muito mal. E eu só era uma criança. E aí eu sentei e minha mãe segurava na minha mão e eu falava: mãe, mas eu quero ir embora pra casa. E minha mãe falava: minha filha, espera, vai dar tudo certo, Deus vai cuidar de você. E eu não entendia o que estava acontecendo, e minha mãe segurando pra não chorar na minha frente, porque ela tinha que demonstrar ter mais força do que eu, né? E aí quando a gente chegou lá, eu comecei a espernear, porque eu não queria que os médicos me furassem, eu não queria, eu sempre tive pavor daquilo. E aí eles tiveram que começar a aplicar várias injeções, várias agulhadas pra fazer exames, soro. Mas a parte, assim, que mais me dói quando eu lembro dessa história é a parte que eu tive que rapar minha cabecinha, sabe? Que eu tive que ficar careca. Foi muito ruim, porque todo mundo olhava pra mim com cara de dó, com cara de pena, com pena mesmo, sabe? Ficavam falando pra minha mãe que ia ficar tudo bem, e olhavam com aqueles olhares tristes pra mim, sabe? Ninguém olhava pra mim e sorria e falava algo bonito, não. Todo mundo olhava com carinha
tadinha, de coitada, de que dó, e aquilo me magoava muito mais e eu me sentia muito feia e eu queria morrer nessa época. Eu fiquei muito machucada, assim, por ter passado por todo esse processo. E aí, cada quimioterapia parece que era eu não sei nem explicar, porque parece que era uma coisa, porque é o corpo inteiro que machuca, é como se fosse vários peixinhos te beliscando, assim, sabe, durante o corpo inteiro, e eu não conseguia lidar com aquilo, e eu gritava, e eu falava, mamãe, me tira daqui, mamãe, eu quero ir embora, mamãe, e minha mãe tinha que ser forte, sabe, eu não tinha maturidade nenhuma, gente, eu era uma criança de 8 anos, e aí eu passei pelo processo de quimioterapia, eu tive que fazer várias vezes, eu tive que fazer fisioterapia também para poder ir mexendo a minha perna, para ir poder fazendo as coisas, sabe? E foi um processo muito doloroso, foi um processo muito difícil, foi um processo realmente constrangedor. Só que com o tempo eu tive alta, né? E eu saí dali. Eu saí com meu cabelinho começando a nascer, mas eu não queria ir pra escola porque eu me sentia feia. E minha mãe também, ela usava naquele negocinho no cabelo, turbante no cabelo igual a mim, pra gente ficar igual, pra eu não me sentir feia. E minha mãe sempre brincava comigo e me apresentou outras crianças que também tinham passado pelo processo do câncer, pra eu poder enxergar que aquilo não era só comigo, entendeu? E que eu era uma vitoriosa, que eu era uma guerreira, que eu era uma criança incrível, porque eu ter passado por isso e ter superado isso foi realmente uma grande vitória, foi uma grande superação, e que essa era a maior prova de que Deus existia na minha vida, sabe? Porque ela disse que fez promessas, que se entregou, que fez várias coisas pra Deus poder estar comigo, estar do meu lado e me curar, né? Não me deixar ir, porque poderia ser maligno, poderia se espalhar pelo meu corpo, poderia ter algum tipo de infecção, inflamação, poderia ter acontecido qualquer coisa. E não, as coisas fluíram bem, eu consegui sair daquilo, e essa é a maior marca da minha vida, sabe? Hoje eu olho para uma pessoa que tem câncer completamente com outros olhos. Quando eu vejo uma pessoa que tem câncer, a única coisa que eu consigo fazer é dar um sorriso muito grande, que foi o que eu menos recebi, e falar para a pessoa o quanto ela é forte, ela é guerreira e ela tá sendo instrumento de Deus, ela tá sendo usada, e tentar mostrar para ela que ela não é fraqueza, que ela não é isso que ela tá sentindo, porque a gente pensa que a gente é o que a gente sente, né? E não, aquilo ali é fase, sabe? Igual um videogame que a gente tem que passar de fase na vida, e a gente meio que chegou numa fase difícil, entendeu? E que muitas pessoas nunca vão saber o que é isso, porque elas nunca tiveram na nossa pele, mas que a superação, ela existe para isso, a fé, a esperança, ela existe para ser acreditada. Por isso, nunca desista. Você tá doente, se você tá com câncer, se você tá perdendo as esperanças de vida, se você deseja morrer porque você se sente feia, porque você não tem cabelo. Não pense assim, entende? Porque você vai conseguir sair dessa, você é uma pessoa guerreira, e eu consegui superar, e eu desejo do fundo do meu coração que todas as pessoas do mundo que tenham câncer ou qualquer tipo de doença consigam também passar por cima disso. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Gente, essa história mexeu muito comigo também, porque a gente tá falando de uma criança, né, que passou por uma luta muito grande. Muitas pessoas passam por isso. O câncer realmente é uma doença que ela machuca, mas quando ela é vencida, ela é uma vitória, ela é uma história de superação fortíssima, sabe? E eu achei muito lindo uma criança de 8 anos de idade ter me contado uma história, mostrado o quanto hoje ela é feliz, o quanto ela conseguiu passar por cima disso. E quando ela me mandou essa história, ela mandou pelo direct do meu Instagram e ela mandou fotos dela, sabe? E, claro, eu não exponho, mas a minha vontade era de colocar as fotinhas dela, assim, ela carequinha, mas com um sorriso tão bonito no rosto. E eu achei muito legal o fato dela querer sorrir pros outros, dela querer mostrar pros outros que vocês precisam ser forte, que você vai conseguir passar por isso, porque se ela conseguiu, você também é capaz de conseguir. Eu acho isso muito lindo, eu acho isso solidário, sabe? Então, gente, eu sei que às vezes é difícil quando a gente tá na dor,
mas se agarra a sua fé, se agarra a sua esperança, se agarra a crença de que você vai ser curado, entendeu? Uma doença, quando ela é vista como um processo e que você vai ser passado por ele, como ela disse, uma fase que você daqui a pouco vai passar essa fase, você já está profetizando a sua cura, entendeu? Então profetize a sua cura em nome de Deus. Eu profetizo em nome de todos os que assistem, que tem uma doença, que tem um problema de saúde, que passa por qualquer tipo de complicação, que você vai ser curado, que Deus vai tocar na sua ferida e que você vai conseguir me contar uma história de superação maravilhosa. Se você já passou por essa história, me manda para eu poder trazer aqui pro canal. Deixe nos comentários o que você achou dessa história. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.